Oi, gente, muito bom dia! Estamos começando mais um programa Conexão Geral, aqui diretamente do Top Center, bem próximo à Estação da Cultura, Campo do Montenegro, Casa do Agricultor e a Igreja Redonda. Ao meu lado, Gelson Antônio Alves, o amigo da comunidade montenegrina. Bom dia, GG. Bom dia, Escobar. Bom dia, os amigos que estão nos acompanhando. E aquele pedido, né? Curtir, comentar e compartilhar. Hoje estamos recebendo o nosso amigo reverendo Ives Vergara, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Paróquia do Espírito Santo, aqui a Igreja Redonda. Bom dia, Sérgio. Bom dia. É um prazer enorme, né, poder novamente estar aqui. Né? A Igreja Redonda, só espero que não ficar tão redondo como ela. Mas sabe que... A igreja que é redonda, não é vereda. Não, ainda não, espero não chegar lá. Mas me permita, né? Aqui a gente conhece, e eu me deparo com isso quando eu cheguei, como Igreja Redonda, mas se pergunto às vezes se o pessoal conhece a Igreja Episcopal Anglicana, não ouvi falar. Mas aí me permita então, porque... É uma referência, né? Exato. Não, porque o nome, eu digo, nós caprichamos, nome, sobrenome, mas aquele nome antigo. Esse nome. Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, né? Mas de forma muito simples, né? A episcopal significa, é uma igreja que está dirigida por bispos, os episcopos, né? Então, uma igreja dirigida por bispos, episcopos, que é em latim, né? E anglicana significa, remete à nossa origem, né? Anglo, ou seja, na Inglaterra. Essa é a origem da igreja anglicana, que depois se espalhou pelo mundo e adotou o anglicano como referência da sua origem. E do Brasil, claro, né? Porque há quantos anos ela está no Brasil? A igreja episcopal anglicana chegou em 1890 ao Brasil, foi oficialmente instituída. Um ano após a proclamação da República, porque até então, 1889, era proibido outra igreja que não fosse a católica romana, né? Sim. Então, um ano após do Império, né? Exatamente. Depois do Império, nós já estamos desde 1890 no Brasil. E aqui já vamos completar 110 anos no ano que vem já de presença em Montenegro. Mesmo a Inglaterra sendo parceira do Império, só pôde acontecer após o... Na verdade, nós chegamos, o anglicanismo chegou antes, mas para atender os ingleses que moravam no Brasil. Isso era permitido. Igreja que viesse atender os seus compatriotas, né? Então, da mesma forma, os evangélicos luteranos podiam chegar ao Brasil para atender os alemães que aqui estavam e celebrar em alemão. E nós só podíamos celebrar em inglês. A partir de 1890, chegamos para os brasileiros. Então, na verdade, então, para ingleses mesmo, nós já estamos desde de 1810, se eu não me engano. Na história da igreja anglicana existe essa catequização de indígenas, de hereges, No Brasil não houve. Infelizmente, essa foi uma marca do cristianismo mais inicial, de querer... Nas colônias espanholas e portuguesas, né? Mas também nas colônias inglesas, né? Infelizmente, nós, por exemplo, quando a Inglaterra e a partir também dos Estados Unidos chega, tanto aos Estados Unidos quanto ao Canadá, por exemplo, a conversão de indígenas, né? Quando não a submissão à força. Mas esse processo no Brasil não se deu, porque nós já chegamos bem posteriormente. Sim. A igreja anglicana também ela faz parte da história da cidade de Montenegro, né? Sim. E um marco aqui da igreja anglicana no município, né? Foi o Colégio Jacorrênia, Exato. E o Jacorzinho, Jacorzinho. Né? Inclusive eu sou um dos ex-alunos, né? Graças a Deus, né? E vamos ter um encontro, né? Agora dos ex-alunos. Exato, nesse próximo domingo agora estará a turma se reunindo. 18 de novembro, iniciando com o culto de ação de graças às 9h30 no templo da Paróquia do Espírito Santo, da Igreja Anglicana do Brasil, a Igreja Redonda. A seguir, a reunião no Clube do Comércio, em frente à praça, será servido almoço. Venha matar a saudade dos amigos Então, nossos... Vamos convocar, né, nossos ex-colegas, né, aqui do
Jaco Renner para participar então desse encontro dos ex-alunos aqui do Colégio Jaco Renner. E muitas pessoas não sabem, né, que essa história do Jaco Renner, que o Jaco Renner era então uma escola ligada à Igreja Anglicana do Brasil. Sim. Na verdade, o Jaco Renner, ele foi um braço de um social da Igreja Anglicana, mas ele nunca puxou para si isso enquanto foi uma escola que veio para servir a comunidade. Ela não se serviu da comunidade, ou seja, não usou a escola para fazer anglicano, né? Ela veio para servir, né? Uma maneira de evangelizar, levar o evangelho, não para fazer episcopais anglicanos, né? Não era uma armadilha para si. Então ela criou uma história, fez uma história, uma trajetória que muita gente não associou à própria igreja episcopal, ou seja, foi alguns sim, outros não. Assim, mas ela teve essa história autônoma, muito bonita, através, especialmente do reverendo Ernesto, né? E agora, né, nesse domingo, próximo domingo 18, às 9h30, estarão se encontrando aqui. E isso é uma parte bonita da história do colégio, que mesmo tendo fechado, né, o colégio, as pessoas viveram lá algo tão bonito, laços de amizade tão fortes, que permanecem se encontrando décadas depois de ser fechado. Então é aberto a toda a comunidade, não só aos ex-alunos, mas familiares, amigos, simpatizantes, quem gosta de celebrar a história, né, nesse próximo domingo. Inclusive nós temos aqui um telefone do Sr. Natanael Barreto. Exato, né? Um dos organizadores. Os organizadores é 999-69-1914. Pode entrar em contato. Né? Sim, mais E informações. tem aqui também o hino de formatura da primeira turma do curso ginasial, composto pelo reverendo Ernesto. Exatamente, eu achei muito apropriado. Eis que os anos de luta passaram, a vitória está por chegar, muitos pelo caminho ficaram, nós, porém, preferimos lutar. Alegria e dor, desalento e ardor, quase sempre a se alternar. Mas as dores há muito passaram, a vitória queremos lembrar. Nestes anos de grande esperança, aprendemos de fato a viver. Contra o mundo falaz, o trabalho eficaz, e jamais querer retroceder, pois o prêmio somente alcança quem soube a si mesmo vencer. Eu lembrei, né? Voltei o tempo. Isso aí me lembra muito cântico militar, hein? Nós falamos em luta, falamos em vitória. Voltei o tempo do ginásio. Imaginando isso como um hino de formatura, né? Numa época em que a luta aqui da escola era diária, até para conseguir comida para os alunos. Diariamente, a gente ouve até hoje, né? Eu já vai chegar 2 anos para frente da comunidade, o pessoal contar com emoção, que muitas vezes, na hora do almoço, até no abrigo, Bender ali, né? Não havia o que comer. Né? E o reverendo disse, olha, ele dizia francamente, hoje nós não temos, então vamos rezar. E quando começava a rezar, daqui a pouco alguém batia lá, falava, reverendo, tinha uma promoção lá, tinha um galeto lá da paróquia, sobrou isso aqui. Então, as histórias assim de que verdadeiros milagres aconteciam, né? E isso faz com que esse hino tenha uma força ainda muito maior. Porque tu olhar para trás e dizer, poxa, não tínhamos nem como alimentar. Né? E de repente o pessoal completa esse curso, mas da onde, né? Então os milagres realmente acontecem. Essa fé que o reverendo tinha e essa percepção de que é uma graça realmente conseguir vencer tamanhas dificuldades e completar uma etapa, ele tentou expressar nesse hino aí, né? Realmente então é um hino de muita força, muito despertar. Para passar um pouco dessa história também para os jovens que estão aqui nos acompanhando, agora tivemos o Enem, né? Que é o exame para entrar no ensino superior. Aqui nós fazíamos admissão ao ginásio, que era o vestibular para o ensino médio, porque não tinha vaga para todo mundo. Então tinha que fazer o exame, né, de admissão, e muitos não passavam, né, porque não tinha colégio para todo mundo. Né? E hoje a gente vê assim, alguns que não estão dando a devida
atenção, né, ao ensino médio, né? Nós, assim, na nossa geração, bem pouquinho ali atrás, né, tínhamos que fazer exame de admissão para entrar no ensino médio. Né? Então, precisamos valorizar, né, a escola, o estudo, né? E havia algo também especial, que os próprios alunos tinham que cuidar dessa escola. Sim. Não havia uma estrutura profissional, de pessoas a trabalhar, e a disponibilidade de recursos era miserável, né? Então os próprios alunos também tinham muita responsabilidade de cuidar da limpeza e tudo mais, né? Hoje a gente tem essa dificuldade incrível de fazer com que um aluno se sinta comprometido no próprio espaço escolar, de cuidá-lo. Pelo contrário, muitas vezes depredam, né, esse patrimônio. E ali os alunos eram convidados a eles exercerem esse cuidado do espaço que eles recebiam, mas também, por compreender isso, serviam a escola, cuidavam da escola, cuidavam do patrimônio, ajudavam nas diversas tarefas. Havia uma escola de maristas, né? Irmão Marista, e havia essa escola de adventista aqui. Então, e ambas terminaram. Então, não é que houve fracasso de ambos os lados. Simplesmente a história, a vida ficou mais dinâmica, ficou mais eclética, né? Muda-se os ritmos, muda-se os sistemas, né? É que o Estado sumiu, né? Também. O Estado sumiu. Ela teve um momento histórico único, né? Que não é possível repetir. Mas o importante é que nesse momento histórico que ela existiu, ela deixou um serviço, um legado, né? Que até hoje é lembrado. Isso é muito positivo, né? E é lembrado realmente com muita alegria, num saudosismo no bom sentido, ou seja, como seria bom reproduzir essa experiência, que foi realmente única. E graças a Deus, ainda hoje, aqueles que participaram desse processo, receberam esse serviço, comemoram. Então, o sinal que ele deixou foi bom, né? Porque senão estariam se reunindo até hoje para celebrar. Então, estarão fazendo isso no próximo domingo. Eu estava estudando para fazer a admissão, né? E quando chegou o momento, em 1970, mudou o sistema de ensino e eu não pude fazer. Então, não estudei filosofia, não estudei latim e não pude fazer o concurso. Eu estudar latim depois na faculdade de Direito, mas aí só para destinado ao direito, e não à própria língua. Né? Reverendo Ives Vergara, passou a eleição, e agora? Passou, a vida segue. Segue o momento, né? A fé, a vida e a missão cristã continuam. Exatamente. Nós colocamos essa reflexão no nosso boletim paroquial, né, que a gente distribui sempre no início, no último domingo do mês anterior, já distribuímos o boletim do mês seguinte com a programação. Então, o último domingo que nós tínhamos em outubro, né, para distribuir o boletim de novembro, era 28, exatamente no dia da eleição. Então tínhamos que escrever já antes da eleição, sem saber o resultado, né, para que a gente pudesse tentar refletir este momento. E aí, em preparação, como é que eu posso fazer prever alguma coisa? Eu percebi que o nosso papel enquanto cristãos naquele momento não era prever resultados ou dizer, se ganhar esse vamos por esse caminho, se ganhar aquele vamos por... Não, porque o nosso papel, né, enquanto pessoas, no meu caso, né, enquanto pessoa cristã ou pessoas de qualquer fé, eles têm princípios, e esses princípios independem dos governos temporais, né? O princípio da fé, da esperança, da bondade, da misericórdia, da fraternidade, eles independem de governos temporais, eles precisam estar mantidos em nós. Então a reflexão foi nesse sentido, independe de quem estiver, os nossos princípios não podem mudar, né? Eles vão de estar presentes na nossa vida cristã, na nossa vida cotidiana, independente de quem estiver à frente dos poderes. Porque se nós ouvimos na palavra que Cristo não muda, Deus não muda, Ele é terrível. Apesar da perseguição que sofreu, pelo contrário, exatamente. E diante das humilhações, mantinham a mesma bondade, a serenidade, a fé. Né? E diante de todas as perseguições, mortes, assassinatos, manter. Então, cruéis, né? Cruéis. De crueldade. Não, exatamente. A crueldade era para mostrar exatamente a força do poder, especialmente romano naquela época. A diferença. Né? Mas hoje, então, nos cabe isso. Manter essa serenidade, manter esta fé, manter esse amor no coração e seguir, independente dos poderes que estiverem nos comandando. Claro, testemunhar também isso diante da sociedade. Quando
o que acontece em nossa volta contraria a vontade de Deus, necessitamos testemunhar isso. Isso é contrário à vontade de Deus. Quando é de acordo, bom, que bom, podemos exaltá-lo, reforçar, né? mas o princípio não muda, né? Eu não abordei no texto, mas é significativo lembrarmos do papel dos profetas, né? Os profetas são dois principais papéis diante da sociedade. Primeiro era proclamar a palavra e a vontade de Deus. O segundo era denunciar qualquer coisa que fosse exatamente contrária a essa vontade, né? Então, anunciar e denunciar, né? E por isso que João Batista, por exemplo, denunciava os poderes que eram contrários, foi morto por isso, né? Mas ao mesmo tempo, só prepare-se porque o reino está chegando. Ele anunciava e denunciava. Esse é o grande papel. E ele permanece conosco até os dias de hoje. Diante do que é bom, né? A gente anuncia, Deus está chegando, isso é bom. Foi tranquilo para os seus párocos dentro na campanha e pós-eleição, foi tranquilo? Como é que o senhor sentiu alguma pressão, alguma intervenção o senhor teve que usar para amenizar, acalmar a população, acalmar seus párocos? Foi tenso, na verdade, todo o processo, e eu tenho para mim, e eu digo enquanto teólogo, lendo o que aconteceu, nós nunca vivemos um processo eleitoral que envolvesse tanto a religião, né? Até porque, essencialmente, nós temos hoje uma bancada, chamada bancada evangélica, que se expandiu imensamente. Todas as religiões. E, a partir daí, a questão política se tornou muito forte, né, dentro de alguns segmentos religiosos. E usaram as estruturas desses segmentos religiosos para reforçar o seu acesso à política. Isso tornou o esse processo eleitoral brasileiro o mais tenso do ponto de vista religioso que eu jamais vi, ou tenho notícias, ou consegui ler. Isso trouxe tensões para dentro das comunidades, trouxe divisões para dentro de muitas comunidades, trouxe exatamente... famílias, né? Famílias, nos grupos de WhatsApp, né? Eu vi isso, muitos grupos, essas tensões. Graças ao bom Deus e graças ao processo de diálogo, eu sigo com toda tranquilidade, a comunidade episcopal anglicana aqui de Montenegro não houve tensões, não houve maiores conflitos. Nós conseguimos lidar com esse processo dialogando de forma muito tranquila, né? Aqui nós não vivemos isso, né? Mas sei, colegas, e acompanho, que realmente foi um processo mais tenso do que já se viu. E claro, nós ainda temos tensões pela frente. Na próxima segunda-feira, se me permitem, eu estarei participando aqui na Estação de Cultura, bem próximo aqui também, à noite, de um processo, de um painel que nós discutiremos intolerância religiosa, né? E certamente, diante de tudo isso aí, nós vivemos um momento talvez de maior tensão também, no sentido de outras religiões, né? Ou seja, o maior momento. Próxima segunda-feira, o dia 19, né? Se não me engano, 19h30, agora me fugiu, aqui no Centro de Cultura. Ele é organizado pela CUFA. Estação Cultura. Exato. Ele é organizado pela CUFA, Central Única de Favelas, né? E que vai ter todo um debate sobre a questão da negritude na região e, entre elas, a questão... Um abraço para o Rogério Santos. Exato, o Rogério Santos, né? Nos convidou, estaremos lá participando desse painel sobre a questão da intolerância religiosa. Famoso birita. Não, e que é importante é que eu creio que o Brasil é um país único, onde se vive candomblé, se vive um banda, anglicana, cristãos, apostólicos, por aí vai, são imensidão de religiões, né? E que se respeitam, que se fundem, que se respeitam, que se agregam, que trabalhem junto com a comunidade, né? Se diz o Brasil pátria do Evangelho, né? Pois é, porque eu acho que aqui é um novo horizonte, eu acho, para todas as religiões, né? Inclusive até os muçulmanos com os israelitas se conversam, se vivem plenamente, né? Sem guerra, ontem lá na terra deles é um confronto. Sim, continua entre eles lá, mas aqui no Brasil não se vê isso, né? E outros países até se vê bairros separatistas, né? E aqui no Brasil isso não acontece. Então, acho que aqui E aqui eu tenho um livro aqui, O Homem Mais Feliz da História, do Augusto Cury. Augusto Cury. E ele fala de uma
comentário aqui, né, sobre Jesus Cristo, né, baseado em psicologia, psiquiatria, né, finalmente compreendi que muitos membros dos partidos políticos costumam ser tão desinteligentes. Eles são vítimas da âncora da memória, são mentes adestradas, nunca treinaram a própria emoção para esvaziar o ego. Seu eu não é autor da própria história, por isso fazem uma defesa cega do seu partido e da sua ideologia. Quem não é capaz de fazer críticas ao próprio partido e aos seus líderes, não tem uma mente livre, vive sob uma ditadura intelectual, ainda que defenda a democracia. Augusto Cury, que é a página 45, o homem mais feliz da história. E vamos aproveitar e fazer um jabá também, né? Se quiser encomendar, Livraria Ômega, né? Pode encomendar todos os livros de Augusto Cury, inclusive leitura que nós recomendamos, né? Lembrando muito também das obras da JBFP, aqui em Montenegro, mas estão construindo o pessoal da Brigada de Segurança, construindo empreendimentos da Secretaria da Segurança, é isso aí. E também JBFP Urbanizações, isso, Evolução Esporte, nossos patrocinadores. Sim, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Mas ontem houve uma reunião também sobre alimentos, né, aqui na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Paróquia do Espírito Santo. Exato. Ontem tivemos, creio que seja a nossa sexta reunião de um grupo que nós estamos ajudando, né? Ontem eu fiz a abertura e usei a analogia da gestação. Estamos gestando, né? É uma parceria que inicialmente começou entre o seu Wildo Ketterman, do Café da Família Ketterman, também que funciona em nosso salão paroquial, e a própria paróquia, né? Nós começamos essa parceria tentando reunir um grupo de agricultores, especialmente agricultores orgânicos e biodinâmicos, agricultores ecológicos, né? Com os consumidores desse tipo de produto. A ideia era promover uma ponte entre esses dois segmentos, eliminando desta maneira os atravessadores que ganham muito dinheiro em cima do agricultor e encarecem para o consumidor, né? Aproximando esses dois, permitindo que esses consumidores pudessem conhecer a vida, o trabalho, a forma de produção desses agricultores, e esses agricultores da mesma forma pudessem ouvir também seus consumidores, vendo o que eles gostam mais. E com isto, também ao encurtar esta ponte, o produto que sai lá da terra chega mais fresquinho, que não precisa ir lá na Ceasa, em Porto Alegre, para depois o pessoal lá colocar para trazer. Perdeu 2, 3 dias, 4 dias de vitalidade do alimento. Tinha um candidato que defendia a ideia do Ceasa. O Chacal, nosso amigo Chacal, né? O projeto Chacal, ainda né, Chacal? Mas o senhor me lembrou de uma parte do filme do Jerônimo, né? Que o Jerônimo, quando ele está sozinho com a mulher lá, ele passa a mão na terra, assim, tira uma semente, a semente está brotando. Daí ele olha para ela assim, a terra está grávida, eu quero que você fique também. Você falou em gestação, lembrando bem essa parte da... Então esse processo lá, nós comentávamos ontem, nós estamos nesse processo de gestação no sentido de que nós estamos ainda nutrindo este grupo, formulando, descobrindo os caminhos a serem trilhados. Não é um grupo que chegou com uma proposta definitiva. Está pronto. Então, a gente, a cada um dos encontros, como esse deve ser o sexto já, a gente tem aprofundado esse conhecimento, abordando diversas formas. E ontem, por exemplo, a fala inicial foi do Rafael, que ele é o presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, e também ele é vice-presidente do Comitê da Bacia do Rio Caí, né? Então ele veio nos falar sobre a importância dos produtores orgânicos, biodinâmicos, para a qualidade da água do Rio Caí. Né? Isso melhora em tudo, né? Melhora em tudo. Sim, e a conclusão dele, enquanto uma autoridade nesse segmento, é de que os produtores agroecológicos, né, eles são aqueles que cumprem 100%, os únicos que cumprem 100% das metas estabelecidas de água pura, porque eles preservam as fontes, eles preservam a mata ciliar, né, eles não usam agrotóxicos, nenhum tipo de veneno, ou seja,
a forma de produzir deles é a única que ajuda realmente a nossa qualidade de água. Então, a partir disso, desta fala dele, nós fomos também discutindo caminhos para a sequência deste grupo. E uma coisa muito boa é que depois de 6 meses, né, o feto já está ganhando forma, já sabe qual é o sexo da criança. Sim. Né? Já tem coração, né? Nós decidimos batizar este grupo. Já, né? Este grupo passa a se denominar Fórum Regional Agroecológico, né? Ou Fórum Regional de Agroecologia, né? A partir de ontem, então, nós estamos criando em Montenegro um fórum, né, regional, porque não tem pessoas só de Montenegro, tem aqui de Barão, de São Sebastião do Caí, de Parecis, tem outros produtores que estão também participando. Então, um fórum regional de agroecologia, ou seja, um espaço onde de forma democrática vamos reunir as pessoas interessadas nesta discussão da alimentação, também na questão da água, a questão que envolve a nossa saúde, né, com os próprios consumidores. Ou seja, a gente quer aproximar isso para que a sociedade em volta perceba que ao consumir um produto ecológico, orgânico, ela está ajudando o rio aqui, porque de novo esse grande ciclo. Exatamente. Então, falar na saúde. Exatamente. É um ciclo que se fecha de forma maravilhosa, no sentido de que, ao consumir um produto saudável, você ganha saúde e você proporciona saúde também para o meio ambiente, para a coletividade. Então, a partir de agora, temos o Fórum Regional Agroecológico, que se reunirá sempre na segunda-feira de cada mês, segunda-feira, às 19h30, aqui no Hotel Rosa 130, né? Ou seja, no salão paroquial da Igreja Redonda, né? Bem em frente à casa do produtor, junto ali onde funciona hoje o café da família Ketter. Vamos participar como... Estão convidados, por favor. Como produtor rural e como consumidor, né? Sim, vai ser um prazer. Um colega meu contando, né, que eles chegaram numa fazenda para pescar e estava o capataz da fazenda, na porteira da fazenda, esperando eles. Né? O patrão mandou esperar vocês aqui e conduziu até o local que eles poderiam pescar no rio. Daí estão fazendo o acampamento e coisa e tal. Na despedida do capataz, o capataz deixou uma ovelha. Uma ovelha para vocês assarem, para vocês comerem à vontade, e deixou o fogo pronto e tudo, né? Daí eles foram pescar, mas tiraram linha, ficaram horas e horas e horas, não tinha peixe, não deu peixe. Daí depois eles descobriram por que da ovelha, né? O agricultor tinha passado defensivo agrícola, o defensivo foi para o rio, os peixes sumiram, e eles disseram, tá aí o porquê da ovelha, vamos, presente dado, né? Assim, de graça, um ovelhão, fomos bem recebidos, mas na verdade era isso, né? O cara tinha cessado uma compensação, e já tinha convidado eles, né? Você pode ir lá pescar na minha fazenda e coisa e tal, mas sabia que naquele momento não teria peixe em virtude dos agrotóxicos que ele tinha despejado no rio. Inclusive, na região acontece seguidamente morte de animais, né? Gado, cavalo, por contaminação da água, né? A nossa água é péssima, né? Eu lamento, com dor no coração, quando eu passo na beira do rio, vejo alguém tentando pescar. Né? Se conseguir pescar algum peixe que ainda consiga sobreviver com esses níveis de poluição, ele está levando um risco à sua saúde e da sua família. Desde que eu peguei peixinho no rio, no passado mais distante, isso era realmente algo a comemorar. Hoje é algo a temer. Você pegar o peixinho no rio e levar para casa, você pode estar levando doença, enfermidade para dentro da sua casa, né? É um grande perigo para o nosso rio. Primeiro, Vergara, uma tendência assim, que a gente tem notado das religiões, né? Terem esse envolvimento com a questão ecológica, né? Isso realmente está acontecendo, você acha? Eu creio que esse despertar, né, ele está acontecendo. Chega, seu Ildo. Vamos botar a cadeira. Vou dar um lugar para ele aqui no meu. Isso aqui é um rancho sem tramela. Aqui vamos chegando e vamos falando. Bom dia, senhor. Seu Ildo Ketter, mano. Bom dia, seu Ildo. Muito obrigado, bom dia. Então nós estávamos falando, seu Ildo Ketter, sobre a
ao envolvimento, né, das religiões nessa questão da ecologia, né? O senhor Ives estava falando. Comentando sobre a reunião de ontem, a partir disso, então, a pergunta sobre o nosso envolvimento. Eu acho que está acontecendo, mas eu acho até que ele chega de forma tardia. Sim, sim. Né? Muito tardia. Porque nós começamos a Bíblia, que é usada pelos cristãos, também pelos judeus, com a criação. Bom, se esse é o primeiro passo daquele que nós queremos como Deus criar e coloca o ser humano no meio do jardim, agora vocês cuidam disso. Esse deveria ser também o primeiro passo de todos aqueles que têm fé, ou seja, cuidar daquilo que nos recebemos como criação. Né? Então, se precisar levar 20 séculos para começar a despertar, isso é porque está muito atrasado, extremamente atrasado. Nós precisamos, enquanto pessoas de fé, né, perceber que o que nós fazemos com a natureza, nós fazemos contra o próprio Deus. Né? Vida, ou seja, contra a nossa própria fé, contra o nosso próprio princípio de existência. E a nossa vida. E principalmente, né, é uma coisa que eu sempre reforço nas reuniões, é contra nós mesmos. Porque ao morrermos, todo mundo, né, independente de fé, são pó e ao pó voltarás. Ou seja, a percepção de que nós fazemos parte dessa criação. No texto bíblico diz que homem é uma palavra que vem de humus, e humus significa terra fértil, né? Ou seja, vocês vieram desta terra, vão voltar para essa terra, você precisa cuidar dela, você não envenena da onde você veio, né? Esta terra fértil, ela precisa ser cuidada por nós. Então, para mim, está chegando de forma tardia, mas, já diz a expressão, antes tarde do que nunca, então se começamos, que vamos adiante. É muito importante, né, a gente observar que todas as religiões, né, todas as denominações, todas as crenças estão se voltando, né, para esta que o reverendo Ives falou, a questão da criação, né? O senhor falou no jardim do Éden, então as plantas, todas as plantas precisam de flores, né? Isso, o jardim, né? Então isso é a nossa vida, né? Então mais do que celebrar em templos, né, precisamos celebrar na vida diária, né, cuidando da natureza. Faço uma pergunta para o seu Hildo. É caro agora retornar, pegar essa... Se tornou caro? Se fosse antes seria mais barato, agora é caro. O que começar a se voltar para a terra, começar eu acho que é mais caro manter o... Mas ontem de noite, na reunião, um agricultor do município de Barão, tinha 2 agricultores lá presentes, e ele, ao iniciar a fala dele, pediu para se manifestar, aí ele deu os parabéns ao reverendo por ter dado uma mensagem falando da vida, né? E ele disse uma coisa assim muito, muito interessante. A igreja muitas vezes